Olá pessoal, vamos entender como a urbanização ela determina uma variação dos tipos de cidades e como se dá o processo de aceleração deste fenômeno, o fenômeno da urbanização. Para tanto, para ilustrar isso, nós colocamos aqui para vocês o elemento acelerador desse processo, a industrialização. Entende-se que o processo industrial funciona como um elemento de aceleração da concentração urbana. Por quê? Porque a atividade industrial, ela necessita da concentração de mão de obra. Assim, acelera-se o fluxo campo-cidade, também conhecido como êxodo rural. Como que você vai entender isso? Observe o esquema ao lado. A industrialização, ela gera, paralelamente, um fenômeno de modernização ou mecanização agrícola. Isso associado à concentração fundiária, ou seja, a concentração de terras, acaba gerando uma redução dos postos de trabalho. Podemos dizer que é o processo de capitalização do campo, o que acelera o êxodo rural. Então você sempre vai pensar nesse conjunto de elementos: modernização do campo, concentração fundiária, gerando redução do número de postos de trabalho, ou seja, a liberação de mão de obra, que estava no setor primário e que vai para o setor secundário e ou terciário. Assim, a cidade se transforma numa verdadeira área de expectativas. Expectativas de quê? Número 1, emprego. Número 2, melhoria das condições de vida e de trabalho. Número 3, expectativa de prosperidade em função de uma melhor condição estrutural. Assim sendo, a cidade passa a ser uma área muito atrativa de concentração de mercados de consumo e de mão de obra, essencial para a atividade industrial. Podemos dizer então que está surgindo o mito da cidade. Aquela ideia de que na cidade grande eu terei melhoria de vida, eu terei melhoria de renda e terei melhores oportunidades para a minha pessoa e para toda a minha família. Lá vou eu, do campo para a cidade, na expectativa de uma melhoria de vida. Se pensamos isso no Brasil, esse processo foi intenso, principalmente a partir dos anos 60, quando o campo começa a vivenciar os efeitos da modernização e se transforma numa área de repulsão demográfica. Era a intensificação do êxodo rural, gerando o quê? O fenômeno da metropolização. Uma enorme concentração de pessoas em áreas urbanas, na expectativa de uma melhoria socioeconômica para si e para os seus familiares. Então a cidade era a grande área de atração. Para muitos autores, esse período é quando nós intensificamos o fenômeno da favelização ou periferização nas grandes metrópoles brasileiras. Há de se destacar cidades como Rio de Janeiro ou ainda São Paulo, que nesse momento eram os grandes centros econômicos do nosso país, com as maiores concentrações de atividades industriais. Migramos para essas cidades na expectativa de oportunidades e melhorias. Era a metropolização brasileira. Assim, por trás disso, temos um fluxo migratório chamado de êxodo rural. E esse êxodo rural vai representar uma dinâmica crescente, acelerada e desordenada, onde aquele que não tem capital não vai usufruir dessa infraestrutura e vai começar a ocupar áreas periféricas dos núcleos urbanos. Essas periferias, naquele momento, tinham um caráter até mesmo romântico, muito explorado nas músicas e na literatura. Quem morava ali não estava associado à violência urbana, ao tráfico de drogas ou ainda
a situações, né, de grande, mas de grande repercussão na atualidade. O que acontecia? Esse aspecto começa a ganhar força na virada dos anos 70 para os anos 80, quando essas cidades passam a ter uma demanda estrutural muito acima da capacidade de oferta. Para muitos, era a macrocefalia urbana, onde as cidades se tornavam incapazes de absorver aquela população que chegava ávida por uma série de infraestruturas. Desse modo, observe novamente como você deve trabalhar essa ideia. Industrialização, gerando uma repulsão, de onde? Do campo, e uma enorme atração. Para onde? A cidade. Desta forma, temos o êxodo rural. A urbanização, então, corresponde ao aumento da população urbana em detrimento da população do campo. É o êxodo rural. O fenômeno marcadamente acelerado a partir dos anos 60 para os anos 70. Aguardo você para continuarmos esse tema, muito importante e intrigante. Até a próxima.